Olá, bem-vindas e bem-vindos. Nós estamos na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no curso Licenciatura em Educação do Campo. Nós aqui trilharemos, junto a mim, professor Dr. Ricardo Santos de Almeida, com estudos da disciplina Concepções e Práticas da Educação de Jovens e Adultos. Nós vamos, nessa unidade intitulada Perspectivas Atuais da Educação Popular, nos debruçarmos sobre diferentes realidades que nós, no exercício profissional da educação do campo, trilharemos juntos, mas com ênfase à EJA. Tendo em vista essa realidade, nós teremos uma avaliação que será processual e contínua, com uma atividade única para envio, tendo por base essas discussões e outras que acontecerão durante o nosso encontro síncrono. Com base nas nossas referências, nós trilharemos o encontro de hoje da disciplina Concepções e Práticas da Educação de Jovens e Adultos, com ênfase às perspectivas atuais e à educação popular. Não deixem de consultar a biblioteca virtual. Lá existem diferentes obras gratuitas para seu acesso sobre educação de jovens e adultos. Basta buscar e vai encontrar um dos vários livros gratuitamente, incluindo estes que são base de sustentação para que este encontro seja realizado. Pois bem, trilhando dentro do cerne das nossas discussões, nós trazemos três grandes problematizações que vão, de algum modo, corroborar para que possamos repensar as práticas didático-pedagógicas que envolvem nossas ações e as nossas articulações na educação de jovens, adultos e idosos. E aí me vem a primeira pergunta: qual a diferença entre educação popular e a educação escolarizada que se apresenta na maioria das escolas públicas? É uma pergunta importante, pertinente e que requer, né, um olhar aprofundado dentro das discussões que envolvem áreas de conhecimento relacionadas à educação de jovens, adultos e idosos, requerendo de nós um arcabouço teórico e metodológico constituído a partir da educação popular para buscarmos compreender. Existe uma autora chamada Vanilda Paiva, e ela vai conceituar a educação popular como sendo aquela que vai se destinar às classes populares. E aí é importante destacar que a EJA e a EJA Campo, ela precisa considerar este público que encontra-se vivente, permanente e que se relaciona com ao que está à sua volta, com uma dinâmica de mundo e vida rural que traz consigo um contraponto às ideologias dominantes, que são as ideologias mais relacionadas aos centros urbanos, que trazem consigo outros instrumentos, né, que são mais acessíveis e que muitas das vezes o currículo escolar das escolas do No Campo encontram-se contaminados pelas realidades de pensamento ideológico urbano. E isso vai corroborar para algumas rupturas e influenciar uma série de problemas dentro do processo educativo para esse público, que inclusive pode corroborar para a evasão. Dito isso, a gente pode considerar que a educação popular ela pode ser aquela educação que é oferecida para qualquer população, mas com camadas sociais específicas, com um caráter gratuito e universal. Dito isso, a gente começa a observar uma necessidade de uma educação do no campo relacionada e respeitosa às situações que envolvem o respeito às realidades dos povos do no campo. Carlos Brandão, por exemplo, ele vai trazer uma diferença que vai envolver a educação popular e as outras concepções de educação. E ele vai dizer que essa diferenciação está na origem do poder no projeto político, que é submetido ao agenciamento, bem como a um programa que vai envolver práticas e tipos específicos de educação que podem ser direcionadas às classes populares. Qual é o projeto de educação do Brasil?
É manter as estruturas de problemas sociais que ainda estão em voga ou é romper com essa problemática que ainda perdura? Isso também depende de concepção de governança. Então, nós não podemos nos esquecer que ao longo da história brasileira, este país enfrenta problemas de exclusões sociais que vão gerar grandes impactos nos sistemas educacionais. Hoje ainda milhares de brasileiros ainda não são beneficiados tanto no ingresso como permanência na escola. Ainda não se dispõe de um acesso universal ao sistema de educação que vai nos acolher. A gente percebe que, de acordo com a Constituição brasileira, a educação de qualidade é um direito de todos os cidadãos e dever do Estado, que tem que garantir o exercício desse direito, sendo um desafio, nos impondo decisões inovadoras, principalmente no que diz respeito à educação do campo. E ainda mais quando a gente fala sobre a EJA, ela ainda é vista por muitos como uma forma só e somente só de alfabetizar quem não teve a oportunidade de estudar na infância ou por algum motivo teve de abandonar a escola. Felizmente, esse conceito está mudando, gente. E é um grande desafio esse tipo de ensino, ainda mais considerando-se que algumas pessoas precisam, além do processo da escolarização, estar preparando-se para o mercado de trabalho. Hoje, como bem o professor Timothy Ireland menciona, o valor da aprendizagem continua em todas as fases da vida, não somente durante a infância e a juventude. Nós sabemos que nós estamos em constante aprendizado. Na atualidade, existem várias iniciativas do governo que representam um avanço. Um deles é o PROEJA, que é o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Ele é muito ofertado na rede federal, nos institutos federais, e nós temos também o ProJovem, que é o Programa Nacional de Inclusão de Jovens. Esses programas, eles levam o mundo do trabalho e adentram nos currículos e respeitam as realidades dessas pessoas que estudam. E eu já fui professor do PROEJA na rede federal e lhes garanto, o nosso currículo ele precisa fazer jus às demandas sociais e num caminho que vai trilhando, associando-se à educação popular. Então é importante destacar que o MEC, por exemplo, ele é imprescindível para coordenar essas políticas e buscam realizar interfaces com outros setores, como, por exemplo, comunicação, saúde. Então, essa trilha que vai envolver a educação popular, ela é gestada processualmente em função das demandas sociais. E aí a gente começa a observar que essa demanda social, ela é consubstanciada em função de pesquisas. Algumas delas, por exemplo, vão mencionar que mulheres com a maior escolaridade, elas vão cuidar melhor dos seus filhos. Outra situação que a gente pode mencionar é que também a gente precisa considerar as articulações de outros ministérios, como Educação e Saúde, tendo em vista, por exemplo, a realização de exames de vistas, óculos que são partilhados com aqueles que são matriculados. Existe um programa que, de algum modo, vai fazer essa articulação. Um deles foi o PBA, que é o Brasil Alfabetizado. Acho que alguém já deve ter escutado falar. Essa situação, em algum momento da história da educação brasileira, acontecia mais relacionada às crianças, mas agora é ampliado para outros públicos. E aí a gente não pode se esquecer de que a educação popular, ao perceber uma relação que envolve carências e necessidades humanas, ela traz diferentes visões e percepções para que nós possamos melhor compreendê-la. Uma delas diz respeito ao pensamento que vai envolver as classes populares.
o cuidado, o zelo e a busca para que ela tenha autonomia. As concepções pedagógicas que vão alimentar esse viés vão levar em consideração conjuntos de condições e ferramentas pedagógicas que vão permitir a grupos populares a sua reflexão sobre suas práticas de luta. E, tendo em vista essa situação, é preciso que se tenha uma educação comprometida com os interesses históricos das classes populares. A luta pela EJA, por exemplo, é uma dessas situações. Enquanto um movimento político, a gente começa a perceber, por exemplo, o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra como um dos que vai, na prática, realizar esse movimento de educação popular, pois essas pessoas encontram-se em movimento, elas promovem conjuntos de ações e políticas sociais, elas lutam, elas resistem, e não é somente a luta pelo acesso à terra, é algo que vai para além, e todo esse movimento vai trilhando por uma determinada concepção e visão de mundo, que incomoda muita gente. Mas é preciso destacar que algumas ações e algumas estratégias que envolvem essas relações, elas não aconteceram da noite para o dia, não. E não é só e somente só o MST que teve esse movimento de pensamento, de estudos. Inclusive, eles têm uma escola, a Florestan Fernandes. Gente, eles têm. Não é só a luta pela terra, é educação pública de qualidade, sobretudo no campo. Mas, falando dos processos históricos, a gente precisa fazer um amplo resgate que envolve todas as influências que são sofridas pela educação popular. E eu já estou respondendo as perguntas que aqui eu estou mencionando. Vê só, como é que nasce a educação popular no Brasil? Não se tem uma data precisa, mas estudos mais perceptivos vão datar entre as décadas de 1950 e 1960, quando movimentos sociais populares pela Igreja Católica Apostólica Romana, outros grupos também de igrejas protestantes e grupos que se inclinavam pela esquerda e personalidades intelectuais, eles tinham uma forma de olhar diferente pela comunidade. Uma dessas situações de pensamento se deu em função de um movimento de educação de base que criou as escolas radiofônicas criadas pelo MEB. Inclusive, eu comentei isso na unidade 2. Eu acredito que ainda existam alguns desses movimentos, como, por exemplo, as comunidades eclesiais de base, teologia da libertação, círculos operários católicos, como a Ação Católica Operária, né? Em alguns estados, né, ainda existem alguns remanescentes. Existem também os movimentos de cultura popular da UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, sindicatos rurais, ligas camponesas, políticas de esquerda, pessoas que acreditam ser comunistas, cristãos. Gente, é importante destacar que todo esse movimento, ele busca, ele trilha, né, por valores humanistas, cristãos, eles se indignam eticamente, se questionando sobre situações de pobreza que algumas pessoas têm ainda e que, pela educação, é preciso e se consegue superar todas essas problemáticas. E, lógico, tudo isso vai surgir do quê? De uma inquietação político-pedagógica que vão ensaiar práticas educativas ligadas a setores populares. É nesse movimento que vão se trilhar perspectivas libertadoras, revolucionárias e que querem transformação social. Nesse viés, existem situações que são imprescindíveis. Algumas delas, por exemplo, são estudos e pesquisas que vão considerar pensamentos que valorem o ser camponês, suas necessidades socioterritoriais. Então, gente, inclusive um trabalho de pesquisa que vocês podem fazer sobre o que é educação popular, pesquisar em algumas dessas comunidades que eu mencionei, como a eclesiástica, saber como ela aconteceu. Existem, por exemplo, materiais documentais,
né? Quando eu digo documentais, são documentos que trazem atas de reunião, algumas pessoas que vivenciaram na prática, que ainda estão vivas, né? Tem muita memória que, lamentavelmente, está sendo perdida, né? E que podem ser estudos relacionados a essa temática. Uma das grandes referências dessas discussões, por exemplo, é o professor Paulo Freire, que também acreditem vocês se quiserem. Ele tinha uma vivência em uma igreja, ele tinha um personalismo cristão, humanista, e que isso é o que terminou contribuindo para toda a sua inclinação por uma educação popular, ligada aos movimentos sociais, e que ainda até hoje perduram essas relações. E aí, uma das situações que ele vai trazer enquanto discussão forte é a pedagogia do oprimido, né, que é o título de um livro, e Educação para a Liberdade. Né? E aí, essa relação de discussão que ele vai fazendo é relacionar a educação popular, designando uma inclinação para o povo, os oprimidos e classes populares, e aí toda essa trilha ela vai tendenciar o protagonismo de todos os sujeitos, tanto do campo como da cidade. As contribuições do pensamento do Paulo Freire trilham para o rompimento de uma tradição conservadora, autoritária na educação, que reproduz a dominação, o adestramento de consciência, práticas bancárias de transmissão do conhecimento, propondo, dentro de um processo educativo, diferenças de saberes, visões de mundo, tantas outras. Né? Então, é muito importante que a gente também pense, né, ele e outros tantos educadores populares que contribuem até os dias atuais. Mas, bem, prosseguindo, no próximo slide, a gente começa a perceber que a educação popular, tendo visto essa minha fala, ela vai superar o que está posto nesta imagem, onde o professor, tanto do campo como da cidade, ele vai, literalmente depositar bancariamente conhecimento na cabecinha dos estudantes. Só que aí a gente precisa recapitular algumas coisas muito importantes. Uma delas é que a educação popular, ela busca uma compreensão crítica do cotidiano popular. Não me basta, por exemplo, saber o ato do plantar, mas é com o plantar, por exemplo, batatas, que eu vou, por exemplo, ter uma percepção de tempo, de espaço, eu vou entender que existem propriedades físico-químicas tanto no solo, que vão contribuir para que a batata ela se desenvolva melhor. Eu posso realizar cálculos, eu posso aprender a palavra batata. Enfim, olha só quanto universo de possibilidades a partir de um básico exemplo, se contrapondo uma imagem visual. O procedimento didático e conteúdos atrelados, eles precisam estar relacionados à realidade do aluno. Sabe o que eu pensei em convosco fazer? Tem uma atividade. A proposta dela é você pensar, organizar não somente um planejamento de aula, mas explicar como é que vai ser a sequência desta sua ação, que pode ser uma oficina, pode ser um minicurso, pode ser uma aula, enfim, você vai ter o discernimento e a possibilidade de escolher a sua proposta, mais relacionada à EJA e à realidade do no campo. E aí vocês vão pensar, nossa, como eu quero, se eu fosse um aluno da EJA do campo, como é que eu gostaria de ter o meu procedimento didático, como é que eu gostaria que um conteúdo ele fosse relacionado e atrelado à realidade de um estudante. Olha só, é importante considerar o que é dito na fábrica, no campo, na comunidade, para poder fazer acontecer essa sua ação didático-pedagógica. E aí a gente vai literalmente praticando a educação popular. Nela, o sujeito ele é pensante, construtor do saber, ele parte do ponto de partida, levando em consideração suas carências e necessidades. Ela é uma educação pluralista, que respeita as diferenças, evita-se a exclusão, pois ela é democrática. Os conteúdos eles terminam tendo um sentido e conscientiza essa população a ser ela mesma e se contrapõe a tudo aquilo que é a educação bancária, onde as pessoas são passivas, onde elas só recebem o saber, ela só tem o ponto de chegada, ela é monolítica, unidirecional, sem sentido
e a partir de um senso comum. Então, é importante também, olha uma dica que eu vou dar para vocês, o método Paulo Freire, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Como é que ele utilizava as suas ações didático-pedagógicas para alfabetizar? Ele via algumas palavras grávidas de mundo e a partir dessas palavras, que podem ser, por exemplo, deixa eu ver aqui alguma palavra que eu tenho aqui próximo a mim. Pedido. Com essa palavra pedido, eu vou poder criar um tema. Desse tema, eu vou promover uma história. Dessa história, eu, claro, vou conseguir articular uma relação com a matemática, com a ciência, com a geografia, com a história propriamente dita. E aí eu posso realizar uma análise crítica da realidade. Se vocês me perguntarem, professor, essa aula, qual é ou quais são as palavras grávidas de mundo? Educação popular. Se vocês perceberem, eu estou problematizando com vocês educação popular. E aí, qual é o grande tema gerador? A educação popular trilhando junto e contribuindo para a EJA. E essa formação está acontecendo com vocês, fazendo com que os sonhos, desejos e aspirações sejam reais, né? E aí, ao longo de toda a nossa disciplina, nós analisamos crítica da realidade. Então, gente, nós precisamos ter o cuidado para não reproduzirmos exclusões e resistências do no campo. A exclusão social ela pode ser medida a partir dos seguintes índices. Esses índices podem ser medidos a partir das seguintes relações. Você pode pensar uma relação que envolve a dimensão digna, contrapondo-se à pobreza. Você pode também pensar uma dimensão viés ao conhecimento e vocês podem também ultrapassar uma condição que vai envolver a superação das vulnerabilidades. Indo dentro desse processo, a gente começa a observar que nós temos aqui um fluxograma grande, que eu preciso que vocês observem que a palavra EJA ela está no centro. A EJA ela traz em torno de si políticas de juventude, projetos societários, movimentos sociais, políticas públicas, direitos humanos, pesquisa e formação de professores. É imprescindível que a gente perceba todos esses aspectos. Nós não podemos compactuar com as exclusões. Nós precisamos resistir do no campo e precisamos nutrir todos esses estudantes, tendo em mente e na prática a valorização de suas trajetórias. Nós não podemos mais pactuar com a mesma curricularidade que existe nas cidades. Nós precisamos evitar as adaptações, nós precisamos respeitar as realidades do no campo e com essas pessoas aprendermos cada vez mais. E aí a gente precisa fazer jus a tudo aquilo que está na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, LDB 9.394/1996, que vai dizer que a EJA é uma modalidade de educação básica que precisa proporcionar oportunidades educacionais apropriadas, sempre considerando as características do educando, interesses e condições de vida e trabalho. Nesse processo é importante percebermos e valorizarmos ações. Algumas dessas ações vão trilhar relacionadas à ação popular. Uma dessas é a valorização das reuniões extraordinárias que acontecem junto à Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, que é a Senaeja. É graças à Senaeja que muitas resoluções, documentações são analisadas, estudos são firmados, tendo como um intuito realizar articulações entre sociedade civil organizada e também todo um corpus, né, de luta e resistência por uma EJA que valorize as populações. E não acontece nada disso sozinhos. Nós temos o apoio dos fóruns da EJA de vários estados e é preciso destacar que o Brasil, pelo decreto 12.048,
está junto pela educação, trilhando pelo Pacto Nacional de Superação do Analfabetismo e Qualificação da EJA, por um Brasil melhor. Então, gente, é importante destacar que para a nossa atividade, eu já mencionei, você vai precisar realizar uma sequência didática roteirizada, tendo, por ênfase, uma ação, oficina ou aula para uma turma da EJA Campo. Dúvidas serão tiradas no nosso encontro síncrono. Eu aqui lhes agradeço e consultem as nossas referências e tantas outras que estão gratuitamente acessíveis lá na plataforma Biblioteca Virtual. A todas e todos, bons estudos e não deixem de entrar em contato com os nossos tutores e tutoras. Um forte abraço, bons estudos!